E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo em que você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, e nessa temporada o app está transmitindo alguns campeonatos europeus com destaque para a Bundesliga. Para assistir os jogos do campeonato alemão, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. A grande polêmica das últimas horas foi a divulgação por parte da Federação Mineira de Futebol da tabela detalhada do Campeonato Mineiro. E o que chamou a atenção é que o Cruzeiro fará uma série de partidas em horários incomuns, em horários muito ruins, principalmente para quem quer ir ao estádio, tá? Então a gente tem uma série de jogos que são ali em meio de semana, especialmente dias de quarta-feira, às 5 horas da tarde, 5h30 da tarde, e a gente tem também jogo que vai ser com o mando do Cruzeiro no Mineirão num domingo, 8h30 da noite. E avançando um pouquinho nos motivos para isso, a gente tem que entender também a politicagem da coisa. Para quem não tá lembrado, o Cruzeiro fechou para essa temporada 2022 um acordo com o jornal O Tempo para a transmissão dos 6 jogos que nós faremos como mandantes. No caso, são 6 jogos na primeira fase, se a gente passar de fase tem também uma partida na semifinal e potencialmente a decisão do campeonato, que será em jogo único, né? Se o Cruzeiro tiver a melhor campanha for mandante, esse jogo também está incluso aí no pacote fechado com o jornal O Tempo. Na época falaram que seriam 5 milhões que o Cruzeiro receberia. Pela apuração do UOL, né, a informação mais recente que a gente tem é que o Cruzeiro recebe 4 milhões fixos e tem a possibilidade de arrecadar um pouco mais a partir do número de vendas dos streamings, né, que vão ser comercializados pelo jornal, e até agora eu não vi nenhuma informação sobre isso, tá? Mas o Cruzeiro pode faturar, a expectativa é de receber até 5 milhões. Os outros 11 times do Campeonato Mineiro fecharam com a Rede Globo. E fazendo uma relação direta entre Cruzeiro e Atlético, até porque normalmente a Globo aplica os mesmos valores para os dois grandes rivais da capital, o Atlético vai receber algo na casa de R$1.300.000 de forma fixa, mais um variável pelo pay-per-view. E a expectativa do nosso rival é arrecadar entre 6 e 7 milhões de reais. Então, matematicamente, não precisa ser nenhum gênio para concluir, né? O Atlético provavelmente receberá mais que o Cruzeiro nessa temporada, considerando também o pay-per-view, né, o pacote Premier, mas o Cruzeiro tem uma arrecadação fixa garantida maior que o nosso rival. Então a gente fica naquela, fechar com o jornal O Tempo foi bom ou foi ruim? Tem uma questão variável nessa história, mas a minha impressão é que foi ruim, que se o Cruzeiro também tivesse fechado com a Globo, a gente iria arrecadar um valor parecido com o Atlético Mineiro e mais que esses 4 milhões fixos, podendo chegar a 5 milhões que o jornal O Tempo vai pagar. Aí a gente volta para a questão do horário, né? Pelo que tem sido noticiado, o Cruzeiro está tentando articular junto com a Federação Mineira, inclusive, para melhorar esses horários, mas pelo que foi informado lá pelo UOL, no contrato que foi assinado aí pelos outros 11 times do Campeonato Mineiro com a Federação, os jogos do Cruzeiro não podem coincidir, especialmente com jogos de Atlético e de América Mineiro, tá? Isso é uma cláusula no contrato e é por isso que o Cruzeiro acabou sobrando e pegando horários periféricos, digamos assim. Adriano Aro, que é presidente da Federação Mineira de Futebol, disse que a tabela montada para o Campeonato Mineiro desse ano foi a melhor que eles poderiam ter feito, considerando as particularidades de cada equipe. Ele falou isso numa entrevista para a Rádio 98 nessa manhã de sexta-feira e eu achei uma cara de pau sem tamanho, tá? Porque até o Samuel Venâncio, né, da Rádio Tatiaia, fez ali uma simulação mostrando que era bem simples colocar os jogos do Cruzeiro em horários melhores ou mais comuns, né? Você não colocar um jogo às 5 horas da tarde de um dia de semana, que é um horário comercial que a galera tá saindo do serviço. Além de ter muita gente que ainda tá trabalhando, tem a questão do trânsito, né, que inviabiliza a chegada ao estádio. Quer dizer, era só ter um pouquinho de bom senso, tá? Mas os caras realmente fizeram isso como uma espécie de retaliação ao Cruzeiro. Aí a gente pode dizer, a culpa é da Federação Mineira que é clubista e não sei o quê. Gente, que a Federação Mineira tem uma inclinação muito grande em favor do Atlético, isso aí todo mundo sempre soube, tá? Agora, o pessoal do Cruzeiro, na figura do Sérgio Santos Rodrigues, que era quem mandava quando esse contrato com o jornal O Tempo foi fechado, eles acharam que o Cruzeiro iria contrariar os interesses da Federação Mineira, da Globo, do
dos 11 outros times e isso ia sair de boa, ninguém ia retalhar a gente. E eu concordo plenamente que a Federação Mineira de Futebol não faz o papel dela, que deveria ser proteger os seus clubes, né? Os seus afiliados. Ela protege um clube, que é o clube de coração das pessoas que mandam nessa federação, e o resto que se foda. E se o Cruzeiro pudesse foder um pouquinho mais, eles preferem. Eles nunca fazem nada a favor do Cruzeiro. Agora vamos entender que o nosso clube também tem uma parcela de culpa nessa história. Porque o Cruzeiro, na figura do presidente Sérgio, quis ser mais esperto que todo mundo, quis furar todo mundo nessa história, né? E no final das contas o nosso clube terminou perdendo dinheiro, tendo seus jogos como mandante transmitidos numa plataforma que ninguém sabe qual vai ser a qualidade. Nós, consumidores, vamos perder nessa história, porque além da gente ter que pagar um pay-per-view para poder assistir os jogos do Cruzeiro como visitante, nós ainda vamos ter que pagar essa plataforma do Tempo para poder ver os jogos do Cruzeiro como mandante, né? Para quem não vai no Mineirão. E vocês devem se lembrar da manifestação que os clubes brasileiros, o Cruzeiro foi um dos mais ativos nisso, né? Fez na época do papo lá da lei do mandante, que tinha que aprovar a lei do mandante, que seria mais liberdade para os clubes, para acabar com o monopólio da Globo e para poder vender os seus direitos para a empresa que eles quisessem, né? Eu acho que todo mundo deve se lembrar disso. No final da história, o que aconteceu? Hoje os clubes recebem muito menos e a grande maioria deles vendeu o pacote justamente para a mesma Rede Globo. É só considerar que até ano passado o Cruzeiro e o Atlético recebiam na casa de 12 milhões de reais por cada temporada de Campeonato Mineiro. E por esse novo contrato, o Atlético tem a expectativa de receber entre 6 e 7 milhões e o Cruzeiro vai receber entre 4 e 5 milhões de reais. Todo mundo saiu perdendo, o jogo vai passar no mesmo lugar, a gente sai perdendo porque vai ter que gastar mais dinheiro. E quem é que ganhou nessa história, gente? A Globo. E eu fico muito impressionado com a burrice dos cartolas brasileiros, que eles não entendem nada do mercado, eles não conhecem o produto que eles vendem e eles ainda não entenderam que o campeonato estadual é uma porcaria. O campeonato estadual é ruim. Sabe por que a Globo compra o campeonato estadual? Para, de certa forma, se aproximar dos clubes e estreitar laços na hora de negociar pelos campeonatos nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e eventualmente Libertadores, que daqui a pouco pode ser até que volte para lá também, porque esses grandes campeonatos é que são interessantes. O estadual, ele é ruim para todo mundo, exceto para a federação. Então, só para dar a minha opinião e tirar o noves fora desse papo aqui, eu acho que todo mundo tem uma parcela de culpa. A federação, que não tá nem aí pro Cruzeiro, o Cruzeiro, que é burro para negociar os seus interesses, a Rede Globo também, que está claramente retalhando o Cruzeiro porque o clube acertou com outra empresa, né? E no final das contas, tudo poderia ser melhor ajustado se tivesse um pouquinho de bom senso. Inclusive, se existe esse contrato, dá para botar os jogos do Cruzeiro, por exemplo, um jogo que está numa quarta-feira, que a Globo falou, não, vai ter que ser na quarta-feira, 5 horas da tarde. Se você puxa esse jogo para uma quinta-feira, você já resolve o problema, entendeu? Você poderia colocar o jogo do Cruzeiro no meio de semana sem ter esse prejuízo para o próprio campeonato, porque um jogo com estádio cheio é muito melhor que um jogo com estádio vazio, para todo mundo. E se eu puder dar uma dica para você cruzeirense que está assistindo esse vídeo, sempre que você vê dirigente de clube ou político prometendo uma coisa, duvida, gente, não acredita muito não, tá? Porque vender esse papo da lei do mandante como a solução para o futebol brasileiro para acabar com o monopólio. No final das contas, a gente perdeu, os clubes perderam, todo mundo perdeu nessa história, menos as pessoas mais interessadas, né? A federação vai continuar com o quinhão dela e a emissora vai pagar menos para ter os mesmos produtos. Então, vamos acordar para a vida um pouquinho, porque palavra de dirigente vale muito pouco e a maioria dos cartolas brasileiros, eles coçam a orelha assim, ó. Mudando de assunto, o número de sócios 5 estrelas tem crescido bastante nos últimos dias. Nessa sexta-feira, ultrapassamos a marca de 23 mil sócios e o Ronaldo lançou um desafio ousado de bater 50 mil sócios torcedores até o início do Campeonato Mineiro, no próximo dia 26. E convenhamos que o homem chutou alto, né? Porque um time que tinha menos de 15 mil torcedores, ele esperar que aí em um prazo de aproximadamente um mês desde que ele chegou ao clube, a gente consiga subir tanto para 50 mil, eu acho muito difícil. Não duvido do potencial da torcida do Cruzeiro, acho que até dá, mas muita gente precisaria se engajar nessa causa, né? E acho uma missão um tanto quanto complicada até pelo prazo curto. Tomara que a gente consiga bater esses 50 mil até o dia 26, mas mesmo se não for possível, quanto mais gente pudesse associar o Cruzeiro nesse momento, eu acho que vale muito a pena, porque a gente finalmente tem indício de que o Cruzeiro está caminhando na direção certa, né? Um caminho de responsabilidade financeira e como o Ronaldo deixou bem claro naquela live feita aí há alguns dias, todo o dinheiro que for arrecadado
empregado pelo sócio do futebol, ele vai ser empregado no futebol do Cruzeiro, tá? Então, quanto mais sócios, provavelmente nós teremos também um time mais forte. Indo para assuntos de campo, Rafael Cabral deve mesmo ser goleiro do Cruzeiro. Segundo a Itatiaia, o nosso clube está esperando a rescisão de contrato entre Rafael e Redding para fechar a contratação do arqueiro de 31 anos. O pessoal do Deus Me Dibre avançou um pouco mais nessa notícia, né? E parece que o Rafael realmente já tá com tudo muito bem encaminhado para ser aí o novo goleiro do Cruzeiro. Tava conversando com o Genta lá no Camisa de Força ontem, né? Inclusive, o Camisa de Força voltou, tá? Toda quinta e domingo às 8 horas da noite lá no canal. Mas conversando com ele, que é lá do Deus Me Dibre, ele falou que o Cruzeiro já até acertou bases salariais com o Rafael, que vai ganhar na casa de 100 mil reais aqui no Cruzeiro. E a minha opinião sobre esse goleiro é a mesma. Rafael Cabral é um goleiro de grandes defesas e grandes frangos, mas considerando esse valor que foi passado, né? E como o pessoal do Deus Me Dibre tem aí um histórico de credibilidade nessas informações, por 100 mil reais de salário, eu duvido que o Cruzeiro encontre um goleiro melhor, tá? E se ele tá abrindo mão de tanta grana assim, né? Eu fiz aqui uma conversão de que hoje ele deve ganhar no Redding na casa de 600 mil reais. Se ele tá abrindo mão de tanta grana para jogar no Cruzeiro, eu acho que é uma alternativa bem interessante pra gente. Essa rescisão de contrato dele com o Redding deve acontecer nos próximos dias, justamente porque o clube inglês, além de viver uma crise dentro de campo, tá brigando aí para não cair pra Série C, eles estão também vivendo uma crise financeira, e lá na Inglaterra, especialmente times pequenos, né, precisam cumprir aquela questão do fair play financeiro. Se não cumprir, o time pode ser rebaixado até acabar. Já aconteceu com vários clubes por lá. Não acontece com peixe grande igual o Manchester City, né, porque se você tem um shake por trás, a galera dá um jeito ali por baixo dos panos para não ser punido, mas com times de menor poder, digamos assim, os caras têm mão de ferro. Marcelo Moreno foi convocado para a seleção boliviana e já viajou para realizar 3 partidas, um amistoso contra Trinidad e Tobago e os jogos das eliminatórias contra Venezuela e Chile. Ele vai perder pelo menos os 3 primeiros jogos do Campeonato Mineiro, contra o RT, Atlético e América. Nesse ano especificamente vai ter ainda mais data FIFA do que tinha em temporadas anteriores, né? Até porque a gente tem a Copa do Mundo no final do ano, que a chance da Bolívia ir para a Copa é muito remota, mas existe uma possibilidade, né? E assim, para mim tá muito claro que o Marcelo Moreno ele tá com a cabeça muito mais na seleção do que no Cruzeiro. Ele estava fazendo a pré-temporada lá com os demais atletas nos últimos dias, mas é um jogador que eu acho que o Cruzeiro não tá contando tanto assim para essa temporada, até pela questão financeira. Como já foi amplamente citado, o Marcelo Moreno tem um salário muito alto, né? Dizem que era na casa de 400 mil reais. Como que ele acertou aí para ficar no Cruzeiro nesse momento? Você vai ganhar menos agora, aumentou a dívida para o futuro? Eu sinceramente não sei, isso não foi divulgado, mas ele tá lá fazendo a pré-temporada com o Cruzeiro. E a minha impressão nessa história é que o Cruzeiro tá doido para aparecer um clube realmente fazendo uma proposta por ele, né? Que não seja essas especulações furadas que aparecem umas 5 vezes por ano, mas que tenha algum clube realmente interessado no Moreno para levar ele daqui. Porque o Cruzeiro já deve muito dinheiro para esse jogador e acho que tá bem claro que a gestão do Ronaldo pretende enxugar esses gastos, especialmente com jogadores que não têm entregado tanto assim em campo. Uma notícia maravilhosa é que o atacante Dudu não está mais vinculado ao Cruzeiro. Ele teve a rescisão publicada no BID nessa sexta-feira e deve jogar o estadual pelo Barra de Santa Catarina. Jorge Eduardo atuou 9 vezes pelo Cruzeiro, não fez nenhum gol e nem deu nenhuma assistência. Essa é mais uma notícia da série A Ida de Quem Nem Devia Ter Vindo, né? Dudu teve uma passagem pelo Cruzeiro que só não dá pra dizer que foi apagada, porque teve alguns momentos aí um tanto quanto pitorescos, né, como o fato do Cruzeiro não ter nem a coragem de anunciar a contratação dele, mas esteve aí no clube, parece ser um cara gente boa, bacana, esforçado, mas que realmente ali, apesar de ter alguma capacidade de driblar, ele é muito desligado para um jogador de futebol, né? Ele parece ter uma cabeça que não foi devidamente trabalhada para jogar o esporte profissional. É um jogador, cara, assim, que seja muito feliz, que ache seu caminho, que encontre um técnico que consiga trabalhar bem esse cara para que ele possa ter uma carreira, né? Mas pelo que ele apresentou nesses 9 jogos aí com a camisa do Cruzeiro, realmente é um jogador indefensável, que seja muito feliz em outro lugar, e eu estou muito feliz que o próximo clube dele não será o Cruzeiro, não tem mais vínculo com a gente, então, irmão, ó, segue seu rumo aí, seja muito feliz. Quem também está tomando o caminho da roça é Raul Cáceres. Segundo Samuel Venâncio, o lateral paraguaio até já assinou a rescisão de contrato com o Cruzeiro após não aceitar aquele ajuste salarial. Ele fez 60 jogos com a nossa camisa, marcando 3 gols e dando 7 assistências. Particularmente, eu não acho que a passagem do Cáceres pelo Cruzeiro foi ruim, sempre achei um jogador bem correto, que cumpria ali a função dele, né? Mas a partir do meio desse último ano de 2021, a bruxa estava solta com o Cáceres, que ele teve aquela sequência muito complicada ali, né? De uma inflamação de ouvido, depois
Covid e uma torção grave de tornozelo, né? Foram ali tudo ao mesmo tempo, e quando ele voltou ele teve dificuldade para se firmar no time, até porque o Luxemburgo não gostava dele nem a pau também. Mas a temporada 2020 que ele fez pelo Cruzeiro foi bem decente, em 2021 também, até o meio do ano, era um titular absoluto do time, né? Enfim, gente, vida que segue, o cara não quis aceitar uma redução salarial também, que siga o rumo, né? Se o Fábio não ficou, não é o Cáceres que não ia poder sair, né? Que seja feliz na sequência de carreira, onde ele vai jogar a gente ainda não sabe, a rescisão ainda não está publicada no BID, mas pelo que Samuel Venâncio falou, tudo já está realmente ali nos trâmites finais e o jogador não vai ficar no Cruzeiro. E para fechar, vamos falar um pouquinho de Copa São Paulo. O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 com o gol de Alex Matos e segue para a terceira fase da competição. E o jogo já vai ser amanhã, sabadão, 19 horas, com transmissão do Sport TV. O adversário será o Retrô, equipe que vencemos por 2-0 na primeira fase. E provavelmente vai ser um jogo bem complicado, tá? Porque o jogo contra o Retrô a gente ganhou, mas foi uma pedreira. O jogo estava muito complicado até a gente conseguir abrir o placar num gol de pênalti que foi cometido de uma forma até meio estúpida pelo zagueiro adversário lá. Depois a gente fez o segundo gol, ficou mais tranquilo, mas não foi uma partida simples, tá? O Cruzeiro sofreu naquele jogo e a gente espera que a gente faça uma partida melhor nesse sábado, porque o jogo de ontem contra o Bragantino foi ruim demais, mas que pelada! Ainda assim, vale destacar especialmente o desempenho defensivo do time do Cruzeiro, né? A gente ainda não tomou gol na Copinha depois dos 4 primeiros jogos. Se a defesa continuar regulando bem assim, o nosso ataque consegue achar um golzinho bem na marra, um golzinho meio cagado, né? O gol de ontem foi um chute ali que o Morrinho, o artilheiro, deu uma ajudada, o goleiro acabou soltando e o Alex Matos conferiu. E assim, a Copa São Paulo ela é muito complicada, principalmente por essa questão física, né? Jogo dia sim, dia não, velho. Os caras estão estourados. E quando chega na fase final, normalmente ganha quem tem mais perna mesmo do que até a qualidade técnica, né? E o Cruzeiro levou alguns jogadores que já parecem ter uma maturidade física, inclusive para jogar no profissional, né? A gente pode citar os zagueiros, os volantes, o próprio Giovani, lateral direito também. Eu imagino que nós podemos aí seguir bem na Copinha. Não sei se vai dar para ser campeão, mas se for possível, melhor ainda, né? A gente só tem um título conquistado lá em 2007. Então esse jogo amanhã com transmissão do Sport TV. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!